Oi pessoal, bom tê-los aqui de novo, sexta-feira, dia de beleza. Eu gosto de brincar que a gente está fazendo cestas de beleza, né? Quer dizer, são dias da semana, sextas, com a possibilidade da gente ter um conhecimento sobre coisas que nos interessam, né? Obrigado, Léo. E hoje a gente escolheu falar sobre celulite. Semana passada, a gente escolheu uma palavra mágica, que era colágeno. Hoje a palavra mágica é celulite. Por que isso? Porque celulite é uma palavra que a gente tem na nossa cabeça, quem se liga em estética, evidentemente, né? Muita gente vai falar, ih, que bobagem, isso aí não importa, não vamos nem discutir, né? Nada que interessa a autoestima e a alma da gente é importante para algumas pessoas, não é mesmo? Ana Costa, Zeneide, Mohanada, que bom tê-los aqui. Boa noite, bem-vindos a todos. Que bom, a Babi amou o tema, que bom, eu também amo esse tema. Você sabe que eu sou cirurgião plástico de formação, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu saí lá do Pitangui, a gente tem na cabeça aquela coisa de lipo, né? E pra gente tudo funciona com lipo. Você tira gordura e você injeta gordura e aí aparecem as pessoas que têm furinhos. E aí você não sabe, porque isso não é abordado em faculdade de medicina. E às vezes nem nas residências de plástica, talvez de dermato, não sei. Então a gente fica meio quebrado, porque tem pacientes que têm a gordura localizada e têm os furinhos da celulite. Não é mesmo, Marisa? Que bom te ver aqui. Oi, Edilene. Bem-vindas todas. Que bom. E aí eu entendi que eu tinha que aprender como lidar com aquilo, né? Que as mulheres têm e interessantemente os homens também têm. Criança também tem, sabia? Celulite é um negócio assim extremamente comum na vida das pessoas. O que interessa, vamos dizer, é o grau que aquilo impacta na autoestima dessas pessoas. E é por isso que a gente está aqui para falar sobre isso aí. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que eu fiz uma lipo e a paciente me perguntou, esses furinhos da celulite, eles vão sair? Eu pensei, vixe Maria, o que será que é isso? Eu não sei, a gente não mexe com isso. Entrei nessa área e comecei a pesquisar, a entender, a descobrir formas de tratar e tal. Então, nos últimos 28 anos, gente, olha como eu estou velhinho. Há 28 anos a gente trabalha isso. Essa palavra mágica que se chama celulite. Então, eu queria começar com vocês tentando definir, afinal de contas, o que é celulite, né? Porque existe muita desinformação por aí, muita gente se aproveita desse padecimento que as mulheres têm e tem muito charlatanismo por aí. E por isso eu acho que a medicina tem que abarcar essa coisa. Existem centros no mundo já que estudam sobre isso, né? Estudam isso. O que causa, qual é a fisiopatologia, qual é o papel da genética, dos hormônios e aí vem mitos e verdades, e então eu vou começar por eles. Primeiro mito. As pessoas falam, é muito comum que as pessoas dizem assim, olha, calça apertada causa celulite, hein? Mito. Não tem nada a ver. Então, todo mundo teria que ter, né? Dependendo da intensidade da celulite, uma calça apertada potencializa naquele momento, naquele dia, um inchacinho a mais, mas não causa celulite. Outra coisa que as pessoas falam, que é um mito, é refrigerante causa celulite. Mito, bobagem, não tem nada a ver. O açúcar que tem no refrigerante vai te engordar e aí vai expressar um pouco mais o relevo irregular, que é o que a gente, na essência, chama de celulite. E tem vários mitos por aí. Mitos, por exemplo, vamos dizer aqui, eu vou dizer para vocês, nesses 28 anos de experiência, eu vou dizer que um mito que eu considero cigarro. Sempre a gente falou que o cigarro, a nicotina, ele diminui a dilatação dos vasos, sabe? Então diminuiria a limpeza dos tecidos, a irrigação dos tecidos.
Então, por muito tempo a gente falava isso, que o cigarro, ele causa, ou ele piora, ou isso e aquilo. Sinceramente, na minha experiência, eu não acho que tem tanta influência. Tem um monte de pacientes, embora hoje o cigarro está tão fora de moda, a gente já não vê tanto assim. Mas eu tenho pacientes que têm celulite e não fumam. Então, gente, vamos focar, afinal de contas, o que é uma celulite. Na minha concepção, e de muita gente mundo afora que estuda e que trata celulite, e eu particularmente entendo assim, a celulite ela é uma desestruturação do tecido gorduroso que a gente tem, especialmente nas nádegas e nas coxas, principalmente na face posterior das coxas. E aí você me pergunta, mas o que é essa desestruturação? Não tem nada a ver com hormônio, não tem nada a ver com varizes, não tem nada a ver com esporte. Eu vou reunir tudo na desestruturação. Então vamos lá. Por que tem isso? Para lembrar, a gente tem, obviamente, todo mundo sabe, vamos localizar no bumbum e na face posterior da coxa. Homens e mulheres, nós temos a pele, abaixo da pele a gente tem o tecido gorduroso, e depois do tecido gorduroso, a gente tem os músculos. Esses músculos, eles são cobertos em todo o nosso corpo de um tecido fibrótico que se chama aponeurose, que é uma fibra que reveste o tecido, o músculo, para proteger, para dar estrutura, para levar vasos. Então, no final das contas, a gordura que a gente tem no nosso corpo inteiro. Aliás, um parênteses aqui. Você sabe aonde que é o único lugar que a gente não tem gordura no nosso corpo? Ah, mas e os gordinhos? Não tem. É na pálpebra, abaixo da pálpebra e aqui na frente da orelha. Interessante, né? Não influi nada na celulite. Vamos voltar para a celulite. Então, homens e mulheres, nós temos uma compactação de tecido gorduroso entre pele e a musculatura, ou a aponeurose, que é a membrana que reveste o músculo. Então, o que vai fazer você ter celulite, ou seja, buraquinho, bolinha, buraquinho, bolinha, é a compactação do tecido gorduroso. Então, tudo que fizer com que esse tecido gorduroso se expanda e se retraia, vai fazer irregularidade. Vocês entenderam? Então, eu acho importante o paciente entender nesse sentido. Tudo bem, nós vamos falar agora mesmo sobre hormônios, sobre hábitos, etc, etc. Mas o que acontece na celulite é uma desestruturação. Quer dizer, aquela gordura que eu tenho embalada em lobos, que a gente chama, no subcutâneo, que é isso? A gordura não fica solta. A sua gordura do bumbum, ela não vai escorrer lá para o joelho, sabe? Porque ela está acumulada. Isso, gente, vão dando coraçõezinhos. Tamara, que legal que você está aqui, que bom. Babi, Andréa Faria, que joia. Oi, Cláudia, bem-vindas todas e todos. Então, a nossa gordura, Deus fez assim. Ah, eu não acredito em Deus. Tudo bem, eu respeito. Então, vamos lá. A gente tem áreas, celas, que a gente chama de lobos, lojas, entre a pele e a musculatura, definidas por septos, entende? Fazendo esses quartinhos ou lobos onde estão as bolas de gordura. Ou seja, a nossa gordura, gente, ela não se comunica livremente no corpo. Porque você já imaginou? A gente vai andando, a gordura da barriga cai para o bumbum, a do bumbum vai para a coxa, da coxa para a perna, e aí lá pelos 50, 60 anos a gente tem o tornozelo dessa grossura de gordura que foi caindo. Então, a anatomia, ela é sábia. A gordura é presa nessas células, que são delimitadas por septos, que são tecidos fibróticos, tipo microtendõezinhos, entre pele e entre a musculatura. Então, a criança, a adolescente está se desenvolvendo. Aí, quando é do gênero feminino, a gente vai ter uma deposição, principalmente nas nádegas e nas coxas, de mais gordura. É sabido, obviamente, que a mulher ela tem, em geral, aquela definição do quadril mais avantajada que os homens. Ou seja, essas células ou lobos de tecido gorduroso na mulher são mais preenchidos.
E aí vem o que a gente chama de celulite grau 1. Lembra disso? Lá nos anos 90, que a gente começou a tratar celulite, que a medicina começou a ter uma visão para a celulite, e ainda a gente pode usar, mas naquela época era assim notório, era uma coisa moderníssima. A gente definia a celulite em graus 1, 2, 3 e 4. O que é isso? Quanto maior a irregularidade da pele do bumbum e da coxa, maior o grau. Então, por exemplo, eu me lembro que a gente avaliava as pacientes e falava assim, até hoje ainda faço isso, mas naquela época era assim sempre. Então a gente fala, por exemplo, você tem grau 1 na frente da coxa, grau 2 atrás da coxa e já um grau 3 no bumbum. Significa o quê? Grau 1, quase a gente não vê irregularidade. Grau 2, a gente já vê mesmo sem apertar. Grau 3 é aquela casca de laranja, bastante furinho. E grau 4 é quando já tem flacidez, bolota. Eu sei que alguém vai falar, o meu é grau 7. Não tem grau 7, é de 1 a 4. Então, voltando um pouquinho. Aquela menina que está na adolescência, ela começou então a se desenvolver. Os hormônios femininos, eles têm uma característica, diferentemente dos masculinos, que eles têm uma certa inflamação periférica, ou seja, existe uma irritação tecidual e isso vai aumentar, muitas vezes, uma irrigação sanguínea naquela região. Porque está levando mais hormônio, porque está trazendo mais toxina, porque está irrigando os tecidos de um modo geral. Então, naquela área, de um modo geral, na menina, na adolescente, a gente tem o aumento dessas células, ou lobos de gordura, e a irrigação está também aumentada. Então é aquela hora que a menina ela se queixa de, eu tenho assim na minha coxa, por exemplo, já tem uns furinhos e quando eu aperto fica meio branco, depois volta a cor. Isso a gente costuma chamar de uma celulite edematosa. Aí já começou a confusão, né? Você não está falando de grau 1, 2, 3, 4? Agora já vem com a edematosa? Isso tudo, gente, ainda está muito no começo, falando a verdade. Essas classificações são muito didáticas. Na prática, isso é muito misturado. E é por isso que eu quero que vocês entendam um jeito diferente de sempre imaginar que a gente tem a compactação da gordura entre pele e musculatura e dependendo de uma série de coisas, você tem mais projeção contra a pele e eu vou ter mais furinho. Então a menina, a adolescente, tem em geral grau 1 e é uma celulite mais dura, em geral, tendência a inchar um pouco, porque aquela gordura está se desenvolvendo. Você está falando que ela é gordinha? Não. Estou falando mesmo meninas mais magras, mas que tem o quadril que está se desenvolvendo, né? A coxa, o culote está tomando corpo, e essa nova projeção da pele vai fazer os furinhos. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou ter que entender, primeira coisa, hábitos de vida. É muito interessante em relação à celulite a gente prestar atenção, por exemplo, se as pessoas têm que tipo de atividade física, qual o volume de água que as pessoas estão ingerindo e, obviamente, a dieta. Hoje em dia a gente vive assim uma era em que as pessoas fazem muito exercício. Mas já no Brasil e também países mais desenvolvidos, vamos dizer, notadamente os Estados Unidos, as dietas são muito ruins. Né? O fast food, essas coisas que a gente come rápido e nem sempre tem tempo de fazer exercício, as pessoas vão engordar. Mas às vezes não engorda tanto, elas vão piorar a celulite. Então a gente tem que prestar atenção que tipo de coisa que essa menina está comendo, qual a atividade física, o nível de estresse, que é muito comum nessa fase de vida, né, com vestibular, com faculdade, com isso, com aquilo. E isso é muito importante. Por quê? Agora a gente vai focar não só mais na compactação dessa gordura, mas no nível de irrigação, ou seja, de vasos que estão entrando naquela área para levar oxigênio, mas que às vezes, quando a gordura está dura, está engurgitada, ela agora começa a dificultar o retorno da circulação. E aí piora o inchaço. Aí nós vamos fazer uma pausa, assim,
Como abordar nessa fase? Eu não quero falar de celulite assim de todos os tipos ao mesmo tempo, que vira uma bobagem, as pessoas não entendem e se desestimulam e deixa para lá e a celulite piora. Então, nessa fase, adolescente, mulheres jovens que tem essa compactação, aquele quadril, o bumbum que estão se desenvolvendo e tem aqueles furinhos, aquela pele mais firme, que você vê que a irrigação não está legal. Então, gente, nessa fase é muito importante a gente ter muita ingesta de líquida e ter uma atenção especial para algum tipo de dieta. Essa coisa de alimento que ajuda na celulite ainda é muito polêmico, mas tem algumas coisas que são obviamente sabidas e que fazem a diferença. Quer ver? Por exemplo, vamos lá. Se você gosta de comida japonesa, você já tem tudo para ajudar na sua celulite nessa fase. Sabe, porque a comida japonesa tem aquele miso, sabe, que é uma sopa, tem aquele queijinho de soja. Aquilo ali é rico em bioativo. São substâncias que vão ativar a flora do intestino. Então melhora aquela troca de nutrientes e que essa troca vai melhorar a retenção de toxinas, diminui a retenção líquida propriamente dita. Então, nesse sentido, o miso é uma beleza. Outra coisa legal que os japoneses comem é o gengibre. O gengibre é um produto que vocês sabem, a gente come na comida japonesa, a gente come às vezes em salada. O gengibre ele tem uma capacidade de ser um produto anti-inflamatório. É muito utilizado na Ásia e isso ajuda bastante. Alguém já viu uma japonesa com muita celulite? Eu não me lembro de ter visto, né? Outras coisas importantes também, por exemplo, são produtos, alimentos que têm vitamina C. Por que a vitamina C? A vitamina C ela é indutora da maturação de colágeno. Então vai evitar, num certo sentido, que essa distensão dessa gordura caminhe para uma flacidez, que infelizmente, na maioria dos casos de celulite, com o passar do tempo, dos anos, que foi? Interrompeu por causa da qualidade da internet. Já voltou agora. Muito bem, o que mais que a gente pode usar assim em termos de dieta? Você pode usar, por exemplo, chá verde e frutas vermelhas, que eles têm bastante antirradicais livres, eles ajudam muito na desinflamação dos tecidos. Lembra que eu falei da compactação da gordura? Isso vai dificultar o retorno linfático, o retorno, por exemplo, da própria sistema venoso. Então, esse tipo de produto, de alimentos, eles diminuindo a produção de radicais livres, diminuem a inflamação periférica também. Outras coisas legais, por exemplo, o melão, a melancia, a alcachofra, são alimentos que são diuréticos. Então, se você tem naquela área lá de compactação, uma dificuldade da irrigação sanguínea, retenção de líquido e inchaços, é legal você tomar ou usar alguma coisa que ajude a diminuir essa retenção líquida, ou seja, que seja diurético. Precisa tomar remédio diurético? Não, é um exagero. Não precisa disso, né? O que mais que a gente tem? Chá verde, que eu falei, com frutas vermelhas, o aspargo, a cebola e o alho poró, eles têm bastante silício. A gente falou na última live semana passada que o silício ele é importantíssimo para a gente contrair a molécula do colágeno, então isso também vai dificultar, ou pelo menos retardar o aparecimento de flacidez. E aí vem aquela história, que mais? Essa menina vai ficar só lá comendo alho poró, miso e gengibre? Não, ela tem que ter uma atividade física, né? A atividade física ela não é só para deixar a musculatura delineada, que isso é legal, mas a atividade física ela tem um fator de anti-inflamatório, ela diminui a retenção de toxinas e, mais importante ainda, ao se trabalhar a musculatura, eu vou fazer com que a base daquela célula de gordura que a gente falou, lembra? Que as células de gordura, imagina o culote, é dividido em células entre pele e a musculatura. Então, quanto mais tensa, quanto melhor essa musculatura, mais esticadinhos estão os ligamentos ou septos entre a pele e o músculo. Então, menos eu vou perceber irregularidade. Menor é a desestruturação que eu tenho no subcutâneo.
Então, atividade física para todos os graus de celulite, para toda a área, toda a época da nossa vida é essencial. Não só para atividade cardíaca, para anti-inflamatório, para melhoria das articulações, mas também até para celulite. Aí alguém vai falar assim, então quer dizer que se eu malhar eu não vou ter celulite? Infelizmente não. Vocês já não viram atletas que têm celulite? Nossa, que absurdo, eu nunca vi. Tem. Olha lá nesses canais de esporte. Me lembro que tem uma atleta, que eu não vou falar o nome, ela faz salto em altura da Rússia. E eu já vi umas disputas e eu estava olhando um dia e falei, que interessante, ela é normal, ela tem uma celulite. Não desmerece ninguém, né? Não é problema. Aliás, não tem problema ter celulite. Já tem pesquisas que mostram que a maioria dos homens nem percebe. É uma questão pessoal da mulher. Se incomoda, trata. Então isso, a gente estava nesse grau 1, né? O que é isso? Lembra do início da nossa conversa. Tem uma desestruturação dessa história de gordura entre pele e músculo. Não é isso? Aí o tempo vai passando, essa mulher ela vai estar na faculdade, está fazendo ginástica, está comendo comida japonesa, adora gengibre, frutas vermelhas, ou seja, está usando antirradicais livres, dietas ricas em silício, tomando bastante líquido, evita sobrepeso, e aí aquela tensão dos quadris, do culote, do bumbum, da coxa como um todo, ela vai diminuir. Existe uma desinsuflação, vamos dizer assim. Obrigado pelos coraçõezinhos. Mandem mais, mandem mais, mandem mais. E, gente, não se esqueça de mandar esse aviãozinho aí pela conexão. Desculpa, gente, sexta-feira o mundo todo está se falando, né? Já deu uma interrupção aí pela conexão. Eu já vou alinhar para a gente ir terminando. Então, lá pelos 20, 30 e poucos anos, aquela distensão da definição do corpo daquela mulher, ela já diminuiu, ela já se formou, ela é adulta, ela está malhando, talvez já teve filho. Então, imagina que aquela tensão no tecido gorduroso diminuiu. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tem a pele, o músculo, os septos estão lá. Desinsuflou, ela emagreceu um pouco, está com outro ritmo de vida, o que acontece? As células desabam. Como a coxa, o culote estão na lateral do nosso corpo, então vão fazer assim e vão cair. Vocês entenderam? O problema da celulite é tridimensional. Eu tenho células definidas por septos entre pele e gordura. Entre pele e músculo. E gordura cheia lá. À medida que o tempo vai passando, então ela vai diminuindo essa tensão, ela murcha, vamos dizer assim, e aí a pele desce, cai. Essa infeliz dessa gravidade. Coitada da gravidade, se não fosse ela, o mundo seria maluco, imagina, essa papelada subindo e descendo, tem que ter a gravidade. E aí tem cirurgião plástico e dermatologista e médico para tratar da sua celulite. O importante aqui é você entender esse processo. Por que tem meninas que têm celulite mais duras, com furinhos, e tem outras mulheres que já têm uma pele mais flácida? Aí entram esses hábitos de vida, às vezes já não está tendo mais tempo para malhar, às vezes já está tomando obviamente há muito tempo, mas os anticoncepcionais com mais hormônios, isso aumenta a inflamação, mas principalmente o processo de deposição de gordura já parou, e aí a perda da tensão faz com que desabe aquela região, e aí os furinhos aumentam. Então eu já estou falando de grau 2 e já estou começando um grau 3. Muito comum a gente ouve no consultório mulheres que chegam e dizem: olha, o meu bumbum era mais firme, eu era a rainha da praia, e agora parece que ele caiu um pouquinho e apareceram os furinhos. Os furinhos são septos que prendem a pele lá no músculo, que eram mais tensos, aqui, o bumbum da rainha da praia, como ela falou, mas agora eles estão menos tensos. Então a pele rola sobre a musculatura e a gente começa a ver o furinho. E aí o que é o furinho? O furinho é a manifestação na pele da fixação dessa pele no músculo. Olha lá como faz sentido. O músculo está aqui, no bumbum. A pele estava aqui, tensa, bonita.
Depois perdeu a tensão, a pele cede. Como o septo está ligando os dois, pele e músculo, não tem jeito, ele está lá prendendo, né? Porque entre um septo, outro septo, eu tenho gordura preenchendo essas celas, esses lobos, né? Então a pele desceu, o septo está lá preso no músculo, então fica aquele efeito capitonê na sua pele. Não faz sentido? Sabe o sofás capitonês? Aí, minhas amigas e meus amigos, o que eu vou tratar? Eu já vou começar com um treco, que eu gosto muito. Olha a propaganda. Não é propaganda, não. Eu estou falando o que eu considero de tratamento. Isso aqui. Desculpa aquele foco de luz lá horroroso. Ó, eu adoro esse troço. Isso é um aparelho, chama-se Trínia. Esse aparelho tem 3 tecnologias. Uma delas é a endermologia. Endermologia é um treco que faz sucção e rola, tem uns rolinhos. Isso é lá dos anos 90, não é nada novo. Até na época eu não gostava não, eu ficava pensando, puxa, esse troço chupa, solta, isso vai dar flacidez. Mas aí vieram os estudos e mostraram que é o contrário. Essa movimentação de rolinhos e a sucção, que a gente chama de endermologia, ela faz o contrário, ela ajuda na produção de colágeno. Mas para que colágeno? A distensão inicial perdeu força e agora a pele cedeu. Eu quero induzir nessa pele formação de colágeno, entende? Então a primeira coisa da endermologia é essa, ajudar, primeiro, na estimulação ao colágeno. Uma dúvida que a gente tinha, isso não vai fazer vasinho e não vai fazer celulite? Varizes? Não, não e não. Existem estudos, mas tem pacientes que falam, olha aqui, apareceu um vasinho. Você já tinha o vasinho. O vasinho é de fundo hormonal, estrogênio. E os cirurgiões vasculares sabem muito bem disso. Você seca um vasinho, daqui a pouco aparece outro? Não, aparece mais um. Né? Quer dizer, aliás, a questão é essa, eu sequei um vasinho e ele voltou. Não é que voltou, você tem estrogênio, então outros vão aparecer. Então, essa associação desse aparelho, que chama-se Trínia, ele tem endermologia, que já é dos anos 90, que é um negócio extremamente estudado e legal, ajuda bastante em alguns casos de celulite grau 1, que tem aquela tensão excessiva. Eu não quero que aquela pele fique muito tensa, porque a hora que ela diminuir a tensão, ela cai e piora a celulite. Então, nessas pacientes em torno de 30, 40 anos, é sempre interessante a endermologia e, no caso, eu gosto desse tal de aparelho, que é o Trínia. Mas ele também tem mais 2 tecnologias. Uma delas é um ultrassom macrofocado. Por que isso? Vamos lá para a teoria principal. Eu tenho célula compactada cheia de gordura. Às vezes, eu tenho o septo puxando a pele e na próxima célula cheia de gordura, eu tenho um volume a mais e essa projeção externa faz o contraponto do furinho com a bolinha. Então, o ultrassom focado, ele vai trabalhar diminuindo parcialmente esse volume de gordura e isso vai diminuir a projeção da bola, daquele volume lá, né? Porque celulite, não se esqueça, é uma desestruturação do subcutâneo. Eu vou ter retração, eu vou ter projeção. Então é multiterapêutico o negócio. Não se esqueça do missô, da alcachofra, dieta balanceada, exercícios físicos e tudo. Mas a alteração anatômica já começou, então a gente precisa tratar, não é? E a terceira tecnologia desse aparelho é uma tecnologia que se chama radiofrequência. A radiofrequência é um tipo de energia que vai fazer um aquecimento. Ah, isso é laser? Não, não é laser não. O laser trabalha através da luz. A radiofrequência é simplesmente o aquecimento. Mas para quê, meu Deus do céu? A coitada já está lá com celulite, você vai queimar a moça? Não é. Isso é um aquecimento dosado. Pelo amor de Deus, é altamente tecnológico o negócio. Para quê? Porque quando, nesse nível 2 para 3 de celulite, a gente começa com uma flacidez. Lembra? Mesmo às vezes fazendo exercício físico. O músculo está bom, mas a pele, porque tem a característica genética, ela está começando a perder. Então, a radiofrequência, ela ajuda nisso, no aquecimento tecidual e no estímulo à produção de mais colágeno.
Por isso eu particularmente considero, com a minha experiência, que a associação dessas três tecnologias para graus 1, mas principalmente 2 e 3, quer dizer, que é aquele casca de laranja, principalmente no bumbum, ali na banana fold, sabe? Ali atrás da coxa, já sustentando o bumbum, que tem um gordo e aí um monte de furinho, isso é grau 2 para 3. Então, nessa fase, esse aparelho é muito legal. É muito legal porque ele faz a diminuição de bolinhas de gordura, estimula o colágeno e com a endermologia ajuda na compactação também pelo colágeno. Interessante, né? Aí a paciente chega, ela tem todo esse negócio, mas ela tem um grau, aí já vem a genética, acentuado de flacidez. Mas é uma flacidez que não é assim importante, não é aquela tragédia localizada. Então, eu além do Trínia, que é esse aparelho, eu gosto muito da queridinho da medicina estética, cirurgia plástica e dermatologia do mundo hoje, que é esse bonitinho aqui. É ruim que esse foco fica rolando lá, olha lá o foco, mas sem foco não dá. Então isso aqui, gente, chama-se Ultraformer. Lá vem ele fazer propaganda. Ó, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Não tem como a gente não falar o nome do aparelho, porque você vai ver na internet e a gente precisa ligar com a realidade, né? Então esse aparelho, que chama-se Ultraformer, nós já falamos também na live do colágeno. Ele tem a tecnologia de ultrassom focado de alta intensidade. Ele vai fazer microlesões abaixo da derme e também parcialmente na gordura que vão gerar a produção de colágeno. Então, quer dizer, eu estou fazendo mais firmeza lá, entendeu? Então, esse Ultraformer, ele vai trabalhar no grau 3, porque a pele está perdendo cada vez mais a tensão, os hormônios estão agindo, a diminuição muitas vezes da atividade física, a pessoa não tem uma dieta tão legal. Perdão. Então eu preciso de uma pele mais firme, não é? E essa pele mais firme, ela vem com esse tipo de tratamento também. Bom, e então a paciente não tratou nada. Ela foi levando, o problema foi aumentando, vem a menopausa e aí há uma perda mais importante da espessura da pele, da qualidade dos tecidos e aí a flacidez toma conta. Pois é. E aí o negócio fica no famoso grau 4. Se a gente entra na internet, tem mais classificações, sabe? Classificação grau 1/7. Olha, eu acho assim que quanto mais simples, melhor o médico tem a compreensão que vale a pena do processo, que é essa desestruturação do subcutâneo. Então no grau 4, que é aquele, terrível, de furinho, bolinha, flacidez, aí você já não define mais o que é culote, o bumbum com a coxa. Na frente da coxa tem aquele festão, assim, aquele sanfonado. Eu tenho uma amiga que fala muito, uma médica, de queijo cottage, né? Ou acolchoado. Ou seja, é uma irregularidade total. Fruto de uma perda importante da tensão da pele e aquela estrutura inicial que a gente tinha de pele, de músculo, com as células, aquilo já se perdeu em grande quantidade, em grande intensidade. Então eu vou precisar ser um pouco mais agressivo, pessoal. Eu vou ter que usar um negócio que se chama bioestimulador. É um negócio bem novo. Quem começou a pensar nisso, e eu devo crédito a ele, é o Dr. Neil Sadiq, de Nova York, lá nos Estados Unidos. E é uma coisa que a gente sempre percebeu no consultório e que faz todo sentido. Não houve uma desestruturação, quer dizer, as células de gordura ou lobos, eles estão totalmente sem aquela formação inicial. Então, se eu olho, vamos dizer, assim, do lado, né? Aqui está o culote. Então, está desse jeito. Perdeu a tensão, caiu, derreteu, desabou ali. Eu vou ter que fazer mais do que só aparelho, do que só a dieta, o que não invalida sempre para o resto da sua vida, pela sua saúde, principalmente,
mas também pela estética dos seus membros inferiores, né, bumbum, coxa e tudo. Dieta balanceada, exercício físico, bom humor, meditação, isso é muito bacana, é necessário, isso tudo diminui radicais livres, aumenta a circulação, o bom humor, uma vida bacana, tranquila, apesar de todas as pandemias, todos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, mas a gente tem que cultivar isso. Só que, de qualquer modo, isso tudo não é suficiente, isso é básico, é importantíssimo, mas não é suficiente. Chega ao ponto, pessoal, da gente ter que lançar mão de cirurgia plástica. Tem mulheres, às vezes, que perderam peso, ganharam peso, não tiveram... São de gerações que não tinha tanto essa coisa de atividade física e tudo. Então, chega um ponto que eu preciso cortar. Existem casos que a flacidez é tão intensa que a gente precisa fazer o que a gente chama... o professor Pitangui desenvolveu isso, a gente fazia isso muito fácil no consultório, uma técnica de calça e culote. Olha que interessante. Ou lifting de bumbum. O que é isso? O bumbum tem uma flacidez tão grande sobre a coxa atrás, e isso gera um culote, não de gordura, mas de pele, de flacidez, que se eu não tirar a pele, eu não vou melhorar. Então a gente faz um corte acima do bumbum, ou às vezes abaixo do bumbum. Eu tenho que tirar a pele, vai ficar cicatriz o resto da vida. Lógico que a gente põe ou na marca do biquíni, ou abaixo do bumbum, do glúteo, né? E por ali eu tiro a pele e subo esse tecido, costuro, a definição fica muito legal, apesar da cicatriz. E aí a gente tem que discutir com a paciente. Você está disposta a viver com a cicatriz, ou o que você tem hoje que te incomoda muito, mas não suficiente para que você se opere? Isso é uma discussão que tem que ser feita. Mas eu não vou chegar nesse extremo. Eu estou falando do grau 4, que eu ainda não vou indicar uma cirurgia. Então eu vou precisar, voltando ao ganchinho que eu deixei ali atrás, de máquina e de bioestimulador. Eu falei na live de colágeno o que são os bioestimuladores. Bioestimuladores são drogas que a gente já tem no mercado. No mundo inteiro a gente tem, eu vou dizer que são 3 boas. Tem de vez em quando aparece uma, não sei o que, plus, super, marketing. Cientificamente não tem diferença. O primeiro que eu falei, e tenho que repetir, porque é extremamente importante, é isso aqui. Chama-se Sculptra. Eu já vi falar, eu fiz no meu rosto. Sim, é o mesmo. A gente pega o tecido, obrigado pelos coraçõezinhos, gente. E não esqueçam de mandar o aviãozinho para quem se interessa sobre celulite. Então, eu vou combinar máquinas, não é? Por exemplo, esse Ultraformer com esse Sculptra. Por quê? Aliás, por que eu tô com essa foto cafona, pobre? É porque eu pensei em fazer a live na clínica, mas não dá, os aparelhos, eles estão reformando, eu não consegui fazer lá. Mas depois eu prometo mostrar como funciona. Então, eu vou associar Ultraformer, o que ele vai fazer? Lembra que ele é o HIFU. Ele é o High Intensity Focused Ultrasound, quer dizer, ultrassom focado de alta intensidade. Aquece tecido, aquece os septos, forma colágeno, melhora a flacidez. Mas eu ainda tenho aquelas bolinhas de gordura, elas estão soltas lá, elas estão meio desmaiadas umas sobre as outras. Então quando eu entro com um bioestimulador, eu vou diluir. Por que diluir? Você ganhar dinheiro? Não. Você tem que diluir para que ela se difunda nos tecidos. Então, eu vou pegar esse pó, que é o ácido polilático, a gente dilui num determinado volume para que ele não perca a ação, e eu vou injetar, que nem Lex, assim naquela área de maior flacidez. Eu posso optar pelo Sculptra, eu posso optar pelo Elancê. O que é Elancê? Elancê é um produto mais novo. Esse aqui, o Sculptra, é o ácido polilático. O Elancê é a policaprolactona. É um tipo de produto que vai irritar os tecidos e a gente vai, então, estimular a produção de colágeno. Ele vem nesses envelopes, a gente abre, tem que diluir, porque, principalmente na pele mais fina, se eu não diluo, eu vou poder, talvez, ter bolinhas, sabe? Alguns granulozinhos, e não é possível isso. Então a gente vai diluir numa quantidade estudada, não é?
E isso a gente vai injetar então em Lex. E eu ainda tenho uma terceira opção no mercado do Brasil, graças a Deus. Lá fora, lá em Dubai, a gente tem mais dois, o Profile e um outro. Mas aqui no Brasil a gente só tem esses. O Sculptra, o Elancê, que eu mostrei, e esse aqui, que é o Harmonica. O Harmonica é o mais novo deles. Ele é uma mistura de ácido hialurônico, que tem uma ação muito bacana para a produção de colágeno, para a formação de substâncias que vão prender a água, né, que é o ácido hialurônico, e ele é misturado também na hidroxiapatita de cálcio. Olha quanto nome, né? Muito nome. A diferença dos três ainda não está muito clara, viu, gente? A gente tem que se basear nos estudos que estão começando a aparecer. O mais comum, o mais antigo, que a gente tem trabalhos bem legais, é o Sculptra. Mas já está aparecendo estudos muito interessantes com o Harmonica e com o Elancê também. Pela base desses produtos, eu acredito que quem talvez seja o melhor, na minha opinião, para celulite é o Harmonica. É o Harmonica que eu vou injetar, em geral, 1, 2 ou 3 sessões, naquela área bem flácida de celulite grau 4, e aí eu vou aquecer os tecidos com o Ultra Former. E aí você me fala, bom, nós já chegamos lá então, né? Graças a Deus a gente tem bastante opção. Deixa eu botar os óculos aqui para ver se tem alguma pergunta. O sonho, tratar. Muita gente tem esse sonho, mas esse sonho pode se tornar realidade. Vai lá, a gente faz uma coisa bem legal para você. Bom, e aí as pessoas vão me perguntar, então acabou? Só tem isso? É o máximo que tem? Não! Tem coisa nova e agora é uma surpresa para vocês. Quando eu estou tratando a celulite desse jeito, vocês lembram que eu tenho então o septo que prende pele na musculatura. Aí eu fiz o meu bioestimulador para melhorar a estrutura da gordura, ela está mais tensa, está melhorando. Gente, isso se aplica muito para braço também, viu? O braço é outra história, eu vou fazer uma live sobre tchauzinho. Mas em alguns casos se aplica muito também. Não se esqueçam disso. Mas a celulite de bumbum e coxa é isso aí. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Eu já estou no 4. Desestrutura total, bolinhas, fundinhos, flacidez, aquela pele fina, você vê o blu 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 blu, a pessoa cruza as pernas, ela está com vergonha, não usa mais short. Vamos tratar. Então, para terminar, a gente estava falando agora dos septos, né, que vão fazer os fundinhos. Então, tem duas opções para tirar o septo. Eu já melhorei a pele, já está mais firme a gordura, suavizou, caiu de grau 4 para grau 3, talvez até mais. E aí o septo ainda está lá, o furinho está lá rindo da nossa cara. Então eu vou ter duas opções. Ou eu vou entrar com uma agulhinha, isso é de consultório, com uma anestesia local, eu ponho um creme anestésico, aí eu injeto um pouco de anestesia lá naquele fundinho, sabe, que está retraindo. O que é isso? É uma doença? Não, não é doença. É uma retração do septo. Você nasceu com esse septo, ele estava lá já, antes do processo da celulite. Então tem um procedimento que chama-se subcisão. A gente vai fazer uma anestesia local em cada furinho, aí eu entro com uma agulha debaixo da pele e eu corto esse septozinho. Aí o septozinho que eu cortei, eu vou diminuir aquela retração e o furinho em geral melhora muito. O problema da subcisão é um trauma, é um corte. Então é muito comum ficar roxo, sensível, às vezes o roxo vira uma fibrose. Então, gente, lançamento só para vocês eu vou falar, hein? Só para vocês, para mais ninguém. A gente tem uma outra forma de soltar esse septo, que agora chegou no Brasil. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma enzima. Existe uma bactéria, é o Clostridium histolyticum. Então, esse treco, essa bactéria, que nesse caso é uma super amiga das mulheres, né, de todo mundo que tem celulite, ele produz uma enzima. Essa enzima é a gente chama de colagenase. Então, essa enzima que já existe no Brasil, a gente vai injetar naqueles furinhos e essa enzima destrói o septo. Entende?
Qual que é a vantagem em relação à subcisão? É que esse aqui não fica roxo, às vezes na pele pela picadinha, mas não fica aquele hematoma, aquele roxo. E lá fora tem estudos e tem resultados muito legais. A gente já começou a usar lá em Dubai essa enzima e é muito bom, porque ela vai soltando esse septo. Ah, mas vai dar flacidez? Não, não vai dar flacidez, porque você sabe usar a dose, o local que aplica, tem que ser o médico ou enfermeira bem formada, não é? Para aplicar esse tipo de produto. Então, aplicado na região certa, solta bastante aquela fixação. E aí, gente, nesse conjunto de melhorar a estrutura da gordura, a flacidez da pele, melhorar a estrutura anatômica daquela região, você tem um ganho muito bacana. Aí você me fala, já acabou? Então é isso? Não, tem mais novidade chegando no Brasil. E a nossa clínica vai receber, dia 22 de setembro, é o nosso aniversário de 28 aninhos de existência, graças a Deus, nesse país que não é muito amigo de empresário, nós estamos vivos e a gente vai receber, para demonstração, um treco novo que se chama Z-Field. Isso aqui. É um aparelho. E esse cara só faz propaganda. Eu não estou fazendo propaganda de máquina. Estou falando do nome, eu estou falando de tecnologia. Então, esse aparelho, o Z-Field, tá vendo ele ali? Ah, que bonito. É uma tecnologia bastante nova que vai trabalhar a musculatura. Eu sei que a Lu Paranhos, minha amicíssima, a melhor personal de Brasília, vai falar: o quê? Não precisa mais malhar? Não, Lu, precisa. Mas esse aparelho aqui, ele vai trabalhar o tônus da fibra muscular. Você sabe que durante 30 minutos, esse aparelho faz 36 mil contrações naquele grupo muscular? É especialmente bom e importante para aqueles grupos musculares que vão, na falta do tônus, a criar ou acentuar, piorar a celulite, que são glúteos e músculos da coxa, né? Também, claro, se usa para braço, para abdômen e tal. Então o Z-Field, gente, está chegando no mercado, lá, principalmente na Europa, na Ásia, na Coreia do Sul, que é um dos grandes mercados de estética do mundo. Perdão, não é Covid. Nesses lugares ele tem conseguido assim, resultados muito legais. Em relação ao abdômen, por exemplo, ele deixa uma barriga de tanquinho. É inacreditável isso. Agora, claro que você vai malhar depois. Perdão, antes e depois. Para você manter esse tônus. Mas esse treco, esse tipo de terapia, ele funciona nesse sentido. É trabalhar a intimidade da fibra muscular. Sabe, de um modo, uma corrente eletromagnética. Isso não é desses aparelhos que a gente vê por aí de dar choque, aí o bumbum fica pulando e aquilo não adianta, aquilo é só um estímulo elétrico. Esse tipo de tecnologia, que já existe um aparelho no mercado, no mundo, nos Estados Unidos, foi um grande sucesso, por isso que inventaram essa nova tecnologia, que é tão eficiente quanto, ou talvez mais, com custo muito mais acessível, né? Então, fechando a nossa história, gente, é isso. Celulite é uma situação, é uma entidade clínica, a gente não chama de doença, não é? É uma entidade que pessoas têm, notadamente mulheres, por uma questão genética, isso existe. Existem situações, por exemplo, que mãe e filha têm o mesmo furinho no mesmo lugar. Então tem um fator genético, tem um fator hormonal e tem um fator de hábitos de vida também. Agora, nesse sentido, com essa somatório, é que eu vou ter a evolução da perda do relevo de pele, que a gente chama de celulite, em graus diferentes, de acordo com cada paciente. Portanto, gente, não existe mais um tratamento só para toda a celulite. Lá nos anos 90 a gente só tinha o quê? Tinha drenagem linfática, tinha, sei lá, tinha eletrolipoforese, uma coisa tão antiga. Mas a gente, ao longo desses anos, a gente foi entendendo melhor e aí as coisas foram se desenvolvendo. Logicamente que atividade física, dieta balanceada, drenagem linfática é muito importante. Zeneide está aí nos vendo, uma excelente profissional. A Marlene, a Esther, que trabalham com a gente, a Ingrid, a Marcela são nossas funcionárias e várias outras meninas que passaram lá pela clínica
fazem muito bem. A drenagem linfática ajuda bastante, diminui a retenção de líquido, mas isso é muito importante, especialmente nas fases iniciais. Depois de um certo tempo eu preciso ter mais opções, porque como vocês viram, eu tentei explanar, é um processo evolutivo que interfere estruturas anatômicas diferentes. E assim precisa ser entendido, né, para a gente poder ficar livre, pelo menos em parte, ou pelo menos controlar o processo. Celulite tem tratamento? Aliás, tem cura? Não, não tem cura. Vocês já viram, é genética, hormônio, hábitos de vida. A gente não consegue curar, mas a gente consegue controlar. É como diabetes, é como hipertensão. Você tem que estar com atividade física, alimentação, pela milésima vez eu estou falando isso, mas você tem que uma vez por ano ir lá na clínica para fazer um controle, porque senão, infelizmente, você vai ter uma piora. Não tem jeito. E essa piora se chama flacidez, irregularidade e muitas vezes uma perturbação séria da autoestima. Ok, meus amigos e minhas amigas? Adorei falar para vocês. Deixa eu ver se a gente tem perguntas, porque outro dia eu saí da live e a minha esposa me deu uma bronca. Você não viu? Eu estava acompanhando sua live, as pessoas perguntaram e você não respondeu. Ô Isadora, querida, deu tudo certo naquela pequena cirurgia, viu, Isadora? Tá tudo ok. Deixa eu ver. What Bia, é legal no Instagram que tem nomes que a gente coloca, mas a gente não sabe o nome da pessoa. Rula, minha amiga querida, embaixatriz em Kiev, na Ucrânia, que bom revê-la. Deixa eu ver. Ana Costa, Zeneide, Visca Tulino, Muhammad, Ingrid, Lima, amei o tema, obrigado, Babi. Eu também gosto muito desse tema. E acho que a medicina tem que estar em cima, junto com outras áreas também, paramédicas, como fisioterapia, enfermagem, etc., mas é coisa de médico. O médico tem que diagnosticar. Isso é importante deixar aqui, hein? Porque às vezes a celulite que você tem, na verdade, é retenção hídrica por problemas de saúde, tipo rins, por baixa de proteína. Você tem que passar por um médico. Não vai nessa de ficar só fazendo estética. De vez em quando tem que parar para avaliar. É a sua saúde, está tudo envolvido. Oi, Sayonara, que bom. Babi. Minha filha tem 5 anos e tem, tá vendo? Gente, ó, um depoimento aqui. Celulite existe em criança, tá? É uma celulite de grau leve porque tem fundo hormonal, mas genético também. Então, o que vai fazer uma criança? Nada. Põe ela para fazer esporte. Corta um pouco de guloseima, essas coisas, McDonald's, bota fazer esporte, tenta fazer com que ela coma mais verduras e saladas de fruta, né, para aquilo chegar na adolescência, não ter uma intensidade muito grande e depois ela entrar logo na fase de flacidez, viu, Babi? Ela já deve fazer isso tudo, lógico, né? Jaqueline, Sueli, Valéria, Wanda, que bom que vocês estão aí, gente. Alice, querida, Alice sua Harley. E aí, Denair, oi Denair, quanto tempo? Rayane é a Rei, lá do apoio, um beijo pra você, querida. William, Lima, eu tenho muita celulite. Pois é, não se desespere, milhões de mulheres tem no mundo. Se te incomodar, vai pra gente cuidar, tá bom, pessoal? Olha, já vai terminar, eu não gosto de live comprida, as pessoas ficam cansadas. É isso aí, gente. Um abraço para vocês, viu? Eu agradeço bastante essa disposição que vocês têm de nos ouvir. Espero fazer sempre, assim, lives que sejam de interesse prático, né? Esse negócio de muita ciência e tudo meio chato, né? Já chega essa coisa da pandemia que a gente não consegue saber de tanta coisa, cada dia tem um especialista falando. Então eu espero que seja um momento agradável para a gente se distrair, para fazer coisas que realmente são importantes para a gente, tá bom? Um beijo para vocês todos e eu agradeço muito a companhia, espero vê-las de novo na sexta-feira que vem. Se cuidem, fiquem com Deus, um abraço.